Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Agradecemos ao nosso Deus por mais uma sexta-feira, por mais uma reunião de crescimento, por mais um dia que a gente pode meditar um pouco na Palavra de Deus. E meditando, com certeza, vamos alimentar a nossa alma, né, com as coisas do céu. E esse nosso humilde estudo hoje de Gênesis capítulo 39, com certeza vai trazer boas aplicações, vai trazer uma direção, né, para que a gente possa estar seguindo conforme a palavra, né. Então, como de praxe, né, eu pergunto se já tiver alguém aí conectado com a gente, se pode dar um ok aí se está chegando o áudio, para a gente dar início ao nosso estudo, né? E como eu falei, Gênesis capítulo 39 hoje, certo? A gente vai meditar em 23 capítulos que vão ser divididos em 3 sessões, certo? Então, eu peço ajuda, se já tem alguém conectado aí, dá um ok pelo áudio aí, só bota áudio ok, por favor, que é para a gente poder dar início ao nosso estudo. Então vou dar uma olhada aí. Glória a Deus. Já vi aí que está meu amigo Paulo Costão, grande amigão, irmãozão da antiga. Está lá em Arroio Grande. Arroio Grande, Santa Vitória eu acho, né? Está lá na cabanha lá cuidando dos animais. Também a maninha Alexia aí, que está sempre junto com a gente, sempre também ajudando nos estudos. Então a mana Alexia já deu um ok aí que o áudio está chegando. Então um abraço para vocês que já estão conectados e para todos que vão estar chegando. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e as famílias de vocês. Então, como eu disse, vamos dividir em 3 partes o capítulo de hoje, Gênesis 39, certo? Em 3 sessões. Então, essa primeira sessão a gente vai ver quando José estava sendo vendido, né? A gente vai voltar, na realidade, a voltar a falar sobre a história de José. Nesse momento, ele está sendo... Ele foi comprado, né, pelo Potifar, que era um oficial, né, da guarda lá do faraó. Então ele passa de prisioneiro, né, ele vai passar assistente pessoal, né, desse oficial egípcio. A segunda parte vai abordar sobre a esposa de Potifar, que ela tenta ali assediar José. E a terceira parte, que está do 19 ao 23, é quando José é acusado injustamente e é preso. Mas mesmo assim, ele continua na presença de Deus, e mesmo preso, a gente vai ver os sinais de que Deus estava com ele. Certo? Então, eu convido vocês a gente fazer uma oração para pedir direcionamento do nosso Santo Espírito de Deus, para Ele conduzir o nosso estudo, abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, para a gente também adentrar no território sagrado que é a Palavra de Deus. Oramos? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, Tu és Deus presente aqui conosco na terra. Te agradecemos por mais essa semana, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para meditar na Tua Palavra. Espírito Santo, através de você, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e ao nosso Deus Pai, pois nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que estaria à direita de Deus Pai, mas não nos deixaria órfãos. Deixaria conosco o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, nesse momento, estamos ligados por Ti, Espírito Santo, para adentrar na Palavra de Deus e para trazer um estudo, uma aplicação na nossa vida. Então, nos ajuda, pois Tu és o nosso ajudador. Ajuda que essas sementes venham cair no nosso coração. Prepara, por favor, os nossos corações para que a gente venha receber
essa semente, prepara o nosso coração como aquela terra fértil, e que essas sementes possam dar frutos, e que através desses frutos outras pessoas também possam ser abençoadas através de nossas vidas. Nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda a buscar cada vez mais a presença de Deus. Buscar ser pessoas que andam segundo a vontade de Deus. Então, nesse momento, eu peço que você abençoe também cada irmão, cada amigo que tem participado dos estudos, que está entrando agora e que vai também assistir a gravação depois. Que você possa, através da sua santa palavra, nos trazer um alimento para nossas almas e que a gente possa botar em prática e dividir também esse alimento. Amém. Então é isso, pessoal. Gênesis 39. Vai pegando a tua Bíblia aí, tá? A primeira parte está do versículo 1 ao 6. Tá? A gente vai ler a primeira parte. Eu preparei aqui uma breve introdução, certo? Já para dar um spoilerzinho aí do que vem, certo? Então a gente vai lendo em 3 etapas aí o capítulo 39. Do 1 ao 6, do 7 ao 18 e do 19 ao 23. Certo? A breve introdução que eu preparei nos traz assim que a estrutura, na realidade, de todo esse capítulo, né? E a confirmação de que José é ligado aos outros patriarcas da fé se resume na frase mais enfatizada do texto. É a frase que a gente vai se ver repetir cada vez mais aqui, certo? Então, enfatiza que o Senhor estava com José, certo? Aqui Moisés, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatizou aqui por 4 vezes e mais 2 vezes indiretamente falando sobre isso, né? Que o Senhor estava com José. Então a gente vai ver dentro dessas 3 etapas aqui essa frase, certo? Então essa frase ela é como se fosse a estrutura do capítulo, certo? E a confirmação de que José estava ligado ao seu pai, seu avô e seu bisavô, certo? Então a gente vê José aqui com a presença de Deus notavelmente em todo momento, certo? A gente meditando na palavra, a gente vê que na vida de José não foi mencionado, né, que Deus nunca falou diretamente com José, né? E embora Deus nunca tenha falado diretamente no ouvido de José, como a gente vê Abraão, como a gente vê que foi com Isaac e com Jacó, certo? Que Deus teve foi mencionado que Deus falou com ele, né? Aqui, na história de José, não é mencionado que Deus tenha falado diretamente com ele, certo? Mas a vida de José foi governada pelo cuidado providencial de Deus. Mesmo ele não tenha ouvido a voz de Deus, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, certo? E a gente vai ver ao decorrer não só aqui desse capítulo, mas até o fim, que agora a gente adentrou aqui no capítulo 38, né? Perdão, no capítulo 37, os descendentes de Jacó. Então no capítulo 37 a gente começou a última parte do estudo de Gênesis, que vai falar diretamente dos descendentes de Jacó, que é os descendentes que vão dar vão dar seguimento, né, à família patriarcal, né, vai dar seguimento à origem que vai chegar a Cristo, certo? Então aqui a gente está falando de José, começou o capítulo falando em José, 37, e agora a gente vai ver até o fim, até os 50, que na realidade a bondosa presença, né, de Deus, do Criador, foi sentida em todas as fases da vida, né, de José. Tanto na escravidão, quanto na tentação, na acusação, na prisão, mas também nas bênçãos, nos livramentos e na prosperidade. Certo? E assim a gente consegue trazer uma lição. Certo? Então a gente consegue entender que Deus estava sempre presente cuidando da vida de José. Não somente nas horas difíceis, na prisão, né, na escravidão, em todos os momentos, Deus estava com ele.
mas também estava nas horas boas. E com certeza isso vai nos trazer uma lição, uma grande lição para a gente. E eu queria que vocês ficassem bem gravados isso, porque isso é importante, certo? Isso é uma afirmação, pessoal, porque muita gente às vezes quando enfrenta algum tipo de dificuldade na sua vida, acaba deixando esfriar sua fé ou deixando de acreditar, de confiar no Deus poderoso, certo? Então a lição que a gente pode trazer aqui nessa breve introdução desse capítulo é que a vida dos servos de Deus, elas não são isentas de aflições, elas não são isentas de tentações, e a vida dos servos de Deus também não são isentas das injustiças humanas, certo? Mas a vida dos servos de Deus, né, ela tem o bem mais precioso que existe. O bem mais precioso que a gente pode ter é a presença do Espírito Santo, né? Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita, e Ele que vai nos ajudar e nos capacitar a passar por essas dificuldades, certo? E com certeza, quando a gente consegue passar, a gente sai mais fortalecido. E aqui, claramente, essa história de José é uma lição para que a gente venha aprender com isso e entender que mesmo a gente sendo servo de Deus, mesmo a gente tá buscando viver segundo a palavra de Deus, a nossa vida não é isenta das tentações, das aflições, das injustiças humanas, mas a gente sabe que Deus vai estar sempre com a gente. Como Jesus mesmo nos disse, né? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está presente conosco através do Espírito Santo, porque, como a gente falou na oração, Ele falou que estaria junto à direita de Deus Pai, depois que, quando os discípulos perguntaram para Ele, né? Quando Ele estava falando para os discípulos que Ele ia morrer, que ia ressuscitar, e ia se sentar à direita de Deus Pai, lá no céu. Mas que Ele não ia nos deixar órfãos, Ele nos deixaria o Espírito Santo. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, certo? Então a gente vai entender que a maior bênção, a bênção mais preciosa que a gente pode ter é a presença do Espírito Santo. E Jesus nos disse que nós, né, sendo maus, se um filho nosso nos pedir um pão, quem é que vai dar uma pedra? Se um filho nosso pedir um peixe, quem é que vai dar uma cobra? Então nós, que nossa natureza é má, né, o ser humano é mau, o coração do ser humano é enganoso, de todos nós. Então se a gente não tem a ajuda do Espírito Santo, nosso caminho não vai ser bom, certo? Então Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar coisa boa para os seus filhos, quem mais o nosso Deus Pai, se vocês pedirem o Espírito Santo, ele vai dar para vocês. Então que esse seja o maior pedido, que a gente tenha a presença do Espírito Santo, que independente das situações adversas, das aflições, das tentações e das injustiças humanas, a gente tendo a presença do Espírito Santo, a gente vai ter a força e a ajuda dele para passar por as dificuldades, certo? E aqui tem uma frase que diz assim, Deus não nos livra das tempestades, mas Ele nos livra nas tempestades. É uma lição que Jesus nos deu no Evangelho que a gente vê de Mateus, nos outros evangelhos que fala quando os discípulos estavam no barco, Ele não livrou os discípulos da tempestade, mas livrou eles na tempestade, para eles saírem mais fortalecidos, para eles entenderem mais. Então a gente consegue entender mais quando a gente passa, às vezes, pelas aflições. Então que isso seja uma motivação para a gente não deixar nossa fé esfriar, para a gente seguir buscando a presença do Espírito Santo. E nosso Deus ele vai estar sempre com a gente, nas aflições e nas horas boas. Amém? Pega a tua palavra aí, tua Bíblia, tua espada, e vamos aí do versículo 1 ao 6. Então, versículo 1 ao 6, José na casa de Potifar. E aqui eu elaborei um capítulo aqui para essa parte de José na casa de Potifar. Do fundo do poço, prisioneiro, a assistente pessoal de um oficial egípcio. Então, agora no desenrolar aqui a gente vai entender do que eu estou falando. Amém? Versículo 1 ao 6, pessoal, capítulo 39. A ascensão de José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio.
Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, com exceto do que ia comer, exceto com o que ia comer. Parte B. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Tá? Então a gente lendo aqui primeiramente o versículo 1 do capítulo 39, vai voltar aquilo que eu falei para vocês. O primeiro versículo, né, do capítulo 39 é a repetição do último versículo do capítulo 37. Por isso que eu falei para vocês, né, ali também, que começava a última parte do livro de Gênesis, que vai até agora o capítulo 50, perdão. Então vai nos ligar como se nos chamasse a ler o 37, certo? Como a gente já estudou o 37, eu vou só ler o primeiro versículo para a gente ver que eles estão ligados, estão conectados o 37 como se fosse o segmento do 39, tá? E depois eu vou explicar por que isso aconteceu, essa pausa no meio, tá? Então, o último versículo 37, que é o capítulo 37, perdão, versículo 36 nos diz assim, ó. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do faraó. Eu vou ler agora o 39. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Então, tá, é quase com todas as palavras aqui. Tá? Aqui tem um trocadilho aqui que fala sobre os negociantes ismaelitas. Lá ele fala os midianitas, mas os midianitas eram descendentes, né, da tribo de Ismael, dos ismaelitas. Então, claramente a repetição do versículo 36 do capítulo 37. Então eles estão ligados, né? Então agora José é reintroduzido de novo, né? Como o personagem principal dessa última parte do livro de Gênesis, né? E também a gente pode observar que o capítulo 38, que estava no meio, né, nos contou sobre a história de Judá, que é também outro descendente que vai dar a linhagem a Cristo. Então, mais à frente a gente vai conseguir fazer uma explanação melhor, tá? A gente sabe que a linhagem de Cristo veio através de Judá, o leão da tribo de Judá, certo? Mas aqui, José, ele está claramente aqui nessa parte, nessa segunda parte do livro de Gênesis, na última parte, perdão, para nos trazer muitos exemplos, como a gente fez no 37, que eu trouxe uma introdução falando sobre José, os acontecimentos de José, que José, não vamos comparar ele diretamente a Cristo, mas ele foi um tipo de Cristo. Ele sofreu muitas coisas como Cristo sofreu, certo? Ele teve muitas não digo coincidência, mas teve repetições, sabe? Claro, não comparando a pessoa de Cristo, porque Jesus era Deus, né? Mas José aqui, ele está sendo uma espécie de Cristo também, porque ele salva depois o seu povo. Eu não vou falar muito, porque senão vou estar dando spoiler da continuação, tá? Mas só para a gente entender que o capítulo 38, ele foi introduzido no meio da história de José, até para a gente... Ele foi colocado estrategicamente aqui por Moisés, né? No meio da história. Para proporcionar para nós e traçar um contraste entre o fracasso moral de Judá, né, e a integridade moral de José.
certo? Então a gente vai contrastar ali que Judá teve um fracasso moral ali, claro que depois a gente vê que ele se arrepende, né? E vai se arrependendo até chegar à parte final. Então a gente vai ver essa mudança também. Mas aqui é salientado esse contraste, para a gente contrastar a integridade moral de José com o fracasso moral de Judá, certo? E também a gente consegue ver que apesar dele ser vendido como escravo, né, e de não possuir nenhum bem pessoal, né, o bem mais precioso de José era a presença de Deus, né, que lhe fazia bem-sucedido em todas as suas tarefas. Então ele foi vendido como escravo, não acumulava bens para ele próprio, né, mas o bem mais precioso que ele tinha era a presença de Deus. Então, ao desenvolver dos capítulos de Gênesis, a gente vai ver cada vez mais a presença de Deus sendo mostrada através da vida de José. Então, como a gente falou na introdução, é nos momentos difíceis que Deus nos lapida, né? Ele nos ajuda a ser pessoas melhores nas tempestades, nas aflições. Então, se a gente vem passar por essas aflições, que a gente se mantenha firme, porque mais na frente a gente vai ficar mais forte, né? E o bem mais precioso também, como foi para José, que a gente pode ter, como a gente leu, era a presença de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, certo? E com isso também a gente pode observar que a nossa prosperidade material não é um sinal de que Deus está realmente conosco, mas a nossa obediência que vai determinar se estamos ou não com Deus. Vocês conseguem entender isso? Nem sempre sinal de prosperidade material, carros, casas, né, bens, isso não é um sinal de que Deus está realmente abençoando essa pessoa. O sinal de que Deus está abençoando essa pessoa é se estamos sendo obedientes a Ele ou não. Isso é que vai determinar, certo? Se Deus vai estar com a gente ou não. Porque Deus não habita no meio do pecado. Então, onde a gente começa a se desviar do caminho, fazer muita coisa errada, né, a gente vai se afastando de Deus. Não é que Deus se afaste. Não é que o Espírito Santo se afaste de nós. É a gente que se afasta. Porque Ele quer habitar na gente, porque somos criatura dEle. Ele nos criou, Ele quer habitar dentro de nós. Mas se a gente nos enchermos das coisas do mundo, ficarmos focados nas prosperidades materiais, nas coisas do mundo, a gente acaba enchendo o lugar que é dele. Então a gente tem que cada vez mais se esvaziar e seguir fazendo o que ele pede através da sua palavra. Então, os ensinamentos de Cristo, como a gente também vem meditando no Evangelho de João, então a gente tem que estar meditando sempre na palavra e buscando a presença do Espírito Santo, porque a obediência é o que vai determinar se estamos ou não com Deus, certo? Também a gente consegue ver que Deus abençoa o empregador através da vida do empregado, né? Então nesse trecho a gente compara, né, com Jacó. Não sei se vocês recordam quando a gente meditou no capítulo 30, e no versículo 27 e versículo 30 fica muito claro, quando Jacó foi para a terra do seu tio, Labão, que torna seu sogro, né? Também é citado que Deus abençoava a vida de Labão através de Jacó. Então Jacó era um canal de bênção para Labão, porque ele trabalhava para ele. Então uma pessoa que tem a presença de Deus, que segue e que obedece a Deus, vai abençoar quem está na volta dele também. Nesse caso aqui, o empregador está sendo abençoado através da vida do empregado. E também a gente pode trazer que isso não é somente para empregado, mas sim um filho que busca estar na presença de Deus, que busca a obediência, busca fazer o que Deus pede, vai estar abençoando seu pai, sua mãe, a sua família, vai estar abençoando seus vizinhos, seus amigos de serviço, de escola. E aqui está muito claro isso. Então a gente consegue também comparar com Jacó, porque as mesmas frases assim falando, então o trecho também, quando a gente vem meditando assim, recorda, então me levou também diretamente para Jacó, quando o próprio Jacó e o próprio Labão fala que reconhece que está sendo abençoado por causa de Jacó, tá? Então agora a gente vê Potifar sendo abençoado, né, através da vida de José.
Então, pai e filho aqui, né? Sendo canal de bênção, né? Também a gente vê que a presença de Deus, né, era notória em José. E essa bênção foi o suficiente para que a promoção de administrador de todos os bens do oficial fosse concedida a José. A gente vê que o texto nos mostra que o próprio Potifar reconheceu Deus na vida dele. Então, um egípcio, né, que certamente seguia outros deuses, né, um pagão, reconheceu que o Senhor estava com José. Então, aí também nos traz isso, uma aplicação para a gente, né, que a gente tem, a partir do momento que a gente começa a receber a palavra de Deus, entender um pouco da palavra de Deus, a gente tem esse dever de mostrar Deus na nossa vida, não somente com palavras, tá? Mas através das nossas ações, né? De como a gente é no dia a dia, porque eu aqui falando para vocês eu posso parecer, né? Mas a gente tem que procurar saber como é essa pessoa, né? Os nossos líderes, e também é o que vai determinar realmente se eu sou uma pessoa obediente, se eu obedeço a minha mãe, se eu sou uma pessoa boa para o meu vizinho. E com certeza é isso que vai determinar isso também para a nossa vida. Então, a partir desse momento, a gente entende que a gente, tendo a presença de Deus, a gente vai abençoar também as pessoas que estão ao nosso redor. E por uma aplicaçãozinha aqui nessa parte, vai falar bastante comigo e com você. Por quê? Porque assim como José, nós também somos administradores de Deus. Nós somos administradores de Deus, somos mordomos de Deus. Por quê? Porque isso significa que a vida, a família e os bens que estão em nossas mãos pertencem a Deus, né? E, portanto, a gente deve ser zeloso nessa administração. E o Senhor requer de nós fidelidade nessa importante tarefa. A nossa vida não é nossa, a nossa família não é nossa, os nossos bens não são nossos. Deus nos empresta e nós somos mordomos, somos administradores de Deus. A gente trabalha para Deus. Né? Então a gente entende que a gente tem que ser zeloso, né? Porque senão a gente também vai ser cobrado sobre isso. Como também aquela parábola do servo bom e do servo mau, né? Então a gente é mordomo de Deus, pessoal. Tanto é que na nossa vida a gente pode deitar agora e amanhã, nessa mesma noite, o Senhor pede a nossa alma. E aí? Não, nada que meus bens, nada que eu fiz vai né, determinar se eu vou ficar ou não. Não vou ter uma escolha. Então a gente está vivendo aqui emprestado. Então nesse momento que a gente está aqui emprestado no mundo, a gente está sendo mordomo de Deus, está sendo administrador. Então pensa bem, porque tu é responsável pela tua família, né? Tu é responsável pelos teus bens, então nós temos que ser zelosos, porque Deus vai requer de nós fidelidade nessa importante tarefa. E aí eu te convido a pegar 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Para a gente dar mais uma meditada sobre isso que a gente está falando, sobre essa aplicação, tá? Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo e encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Amém? Então, somos servos de Cristo. Então, estamos encarregados a explicar também os mistérios e também de um encarregado se espera que ele seja fiel. Então, a gente pode entender também que nós, sendo nós servos de Cristo, além de explicar os mistérios de Deus, a gente tem que meditar na palavra para poder falar sobre a palavra, para que o Espírito Santo bote as palavras na nossa boca, a gente tem que meditar, né, se alimentar dela. E também a gente entende que somos responsáveis por nossas famílias, por nossos bens, então que sejamos o mais fiel segundo aos olhos de Deus. Amém? Vamos para a segunda parte, do versículo 7 ao 18, a esposa de Potifar. Agora aqui a gente vai reler a parte B do capítulo, do versículo
6 para entender o porquê entramos agora aqui nessa história da esposa de Potifar. Então, versículo B, do versículo 6 nos diz que José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Né? Então, o versículo 7, que a gente vai do 7 ao 18, nos diz assim: E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou e agarrou pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto tinha ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para sua casa. Então, contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Agora a gente vai ver mais um pouco da presença de Deus na vida de José. Então, como na primeira parte a gente viu ele do fundo do poço, prisioneiro, virando assistente do oficial egípcio. Agora ele está sendo tentado, está sendo caluniado, mas ele segue fiel a Deus, certo? A esposa de Potifar, aproveitando, né, essa posição de superioridade, né, e também sendo guiada pelos desejos da carne, né, ela assedia o jovem hebreu, né, de bela aparência, como o próprio texto diz, não somente uma ocasião, mas por diversos dias. Então isso é legal, pessoal, a gente lê, às vezes não lê o texto devagar, para a gente prestar atenção nos detalhes. Então a gente vê que ela ordena. Não foi um pedido, um convite, foi uma ordem, porque ela era a senhora dele, ela era a esposa do seu chefe, então ela era a sua patroa. Então não foi um pedido, vem cá, te deita comigo, vem, né? Foi uma ordem, que a gente vê que ela está sendo uma ordem, ordenou ela, e ela tentou, assediou ele, não foi somente uma vez, porque a gente pode pensar, não, ele resistiu uma vez, não, foi diariamente, tá? Mas como a gente vê que o próprio texto nos diz que o Senhor estava com José, né? José estava sendo guiado pela presença de Deus e se mostra fiel, tanto ao seu patrão e também a Deus, né? Ao seu Senhor. E mais uma vez, a gente pode contrastar com a integridade moral de José. A integridade moral de José com a decadência moral de seus irmãos. E aqui em especial Rúben e Judá, né? Que ambos cometeram pecados sexuais, né, bem graves aqui. Então, só para a gente entender, voltando 3 capítulos atrás, mais ou menos, né, a gente vê que Rúben, filho de Jacó, irmão de José, ele acaba traindo seu pai, né, com a sua concubina, que era também uma mulher. Era a mulher de Jacó, né? Então Jacó tinha Lia, tinha Raquel, tinha as 2 servas dele também, Bila, e agora, perdão, mas me escapou a outra. Então ele tinha 4 mulheres. Então Rúben, num determinado momento, sobe à cama de seu pai, como o próprio texto diz. E no capítulo anterior que a gente viu Jacó,
ele acaba procurando uma prostituta, né, para ter uma relação sexual. E nesse caso a prostituta era a nora dele. Então a gente, claro que ela estava, né, disfarçada, mas a gente vai conseguir contrastar mais uma vez. Então a gente vai ver que os detalhes que estão no texto vêm se explicando, vêm nos dando base. Então por isso a gente tem que estar analisando os capítulos e os versículos no contexto, para a gente não criar um pretexto, certo? Porque muitas vezes determinados que se dizem pregadores pegam um versículo isolado e criam um pretexto para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, como a gente vê hoje em dia, infelizmente, podemos dizer que mais de 80% das igrejas, que se dizem igrejas atuais, certo? Não pregam um evangelho genuíno, não falam mais do inferno, não dizem que se você não se arrepender e seguir pecando tu vai para o inferno. Então a gente tem que pregar o que a palavra diz. Não pegar um versículo isolado aqui para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para extorquir dinheiro, para meter medo nas pessoas, tá? E por isso é importante também esse tipo de estudo que a gente está fazendo. É claro que de uma forma bem humilde, mas para a gente analisar todo o livro, analisar o contexto do livro, o que quer nos dizer versículo por versículo e capítulo. Então que você também tenha essa vontade de estar meditando, mesmo que seja um capítulo por semana, ou né, vai meditando versículo por versículo para conseguir entender, para não ser enganado. Amém? Então a gente consegue fazer esses contrastes aqui, nesse momento aqui também nos salta aos olhos esse contraste aqui de José com os seus irmãos, tá? E também a gente analisando essa parte é bem legal, José teria vários motivos para justificar essa queda moral, né? Para justificar esse adultério, né, com sua patroa. Primeiramente, ele era jovem, né? Para os psicólogos, né, esse é um tempo de autoafirmação. Então, se ele quisesse se justificar, aos olhos dos psicólogos, pode ser dito que esse é um tempo de autoafirmação, ele sendo ele jovem, sendo homem, né? Aos olhos dos médicos, para os médicos, é um tempo da explosão dos hormônios. O jovem está com os hormônios à flor da pele, então a gente entende que tudo isso está sendo explicação científicas aqui, né? Os psicólogos aqui para os olhos do médico, então ele teria vários motivos para justificar essa queda moral, né? Esse adultério com a sua patroa. Para os jovens, né? Esse é um tempo de provar que ele era homem. Então, hoje em dia, se um jovem, numa conversa aí com os outros amigos, dizer que recusou um convite de uma mulher, certamente os psicólogos vão dizer que era o tempo da autoafirmação, que ele poderia fazer isso. Os médicos poderiam afirmar que é o tempo da explosão dos hormônios, que ele estava com os hormônios à flor da pele e aí ele cometeu isso. E numa roda de amigos, no meio dos jovens ali, era o tempo dele provar que ele era homem. Com certeza ele ia virar piada hoje em dia, com um mundo com a inversão de valores que está, né? Se ele realmente dissesse para os seus amigos, não, eu não fiz isso porque eu estaria pecando contra Deus e contra o meu patrão. Então para os jovens era um tempo dele provar que ele era homem. E para ele poderia dizer que o apelo foi irresistível, porque ele era um escravo, né? Aqui eu vou adentrar nisso, né? Por quê? Porque ele estava longe da família, ele podia dizer. Ele também podia dizer que ele era um escravo, que ele tinha que obedecer às ordens. E também ele podia dizer que foi tentado todos os dias. Todos os dias ela estava insistindo. E também aqui pela última, então ele teria todos esses motivos, né? E por último ele podia dizer, não, fui agarrado, ela me agarrou, me puxou, e aí eu não resisti. Mas José nos dá aqui um grande exemplo de que é realmente ter a presença de Deus, se mostrar fiel nas horas difíceis, né? Então ser tentado não é pecado. Pecado é a gente ceder à tentação, né? Em primeiro lugar, né, a traição, né, é uma gritante quebra de confiança. Quem trai vai quebrar a confiança de quem foi traído, né? Porque não se paga confiança com traição. Nesse caso aqui, Potifar confiava em José, que deixou tudo nas mãos dele, né? Então,
a gente entende que a traição é uma quebra de confiança e não se paga confiança com traição, certo? Isso serve não só para empregado com patrão, ou vice-versa, ou marido com mulher, mas para tudo, pessoal. Aqui pode-se dizer que é uma aplicação também. Em segundo lugar, a traição é uma enorme maldade com o seu companheiro. Um companheiro inocente, podemos dizer, porque no caso de José, o seu patrão, né, tinha essa confiança nele e seria uma maldade também. E da parte da mulher também. A traição seria uma enorme maldade com seu marido. Não se paga o bem com o mal. O próprio Cristo nos disse, não, né, dentro de um mesmo contexto, só mudando a ordem, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E em terceiro lugar, a traição é um pecado contra Deus. A gente sabe que todo pecado é contra Deus, mas esse em especial é contra Deus e contra o próximo. Certo? Por uma aplicação aqui, a gente pode dizer que a gente não deve ser governado pelos nossos sentimentos. Não podemos deixar para resolver os problemas na hora da tentação. Tá? A gente não pode ser governado por nossos sentimentos. E a gente não pode deixar para resolver esses problemas na hora da tentação, certo? Porque esses princípios devem estar claros em nossos corações e não podemos negociá-los. Então, a gente não deve negociar os nossos princípios. A gente deve cultivar isso todo dia. A gente não deve deixar para se mostrar forte na hora da tentação. Não, a gente tem que se preparar. Buscar a presença de Deus para quando chegar a hora da tentação, a gente está forte. Porque até Cristo foi tentado. Porque nós não seríamos tentados. Então essa tentação vem de várias formas, né? Pode vir dessa mesma forma que veio para José. Pode vir como veio para Cristo em horas que Satanás tenta ele no deserto. Oferece bens, riquezas. Até tem uma frase que diz que Satanás foi o primeiro coach, né? Que incentivou Jesus, pula daqui, tu consegue, Deus vai te salvar, vai lá, me adora aí. Então, às vezes a tentação vai vir de forma sutil, isso que é o mais, a gente tem que estar mais ligado, pessoal. Quando o mal está muito explícito, a gente sabe que é o mal, a gente vai fugir. Mas a gente tem que tomar mais cuidado quando o mal está disfarçado de bem. Certo? Então, por isso a importância da gente estar meditando, buscando a presença do Espírito Santo, para que a gente possa estar resistindo às ciladas, né, do inimigo. E aqui também um título aqui dentro dessa parte que fala muito conosco. Fugir é ser forte. José não apenas resistiu à tentação, mas resistiu à tentação todos os dias, né? Em certas ocasiões, fugir pode ser um sinal de covardia. No entanto, né, há momentos que fugir é prova de coragem e integridade. Fugir é ser forte. Então, a própria palavra de Deus nos diz e nos ensina a resistir ao diabo. 1 Pedro 5,9 nos diz, resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. Em 2 Timóteo 2,22 nos diz, fugir das paixões da mocidade, né? Então, fugir é ser forte. Muitas vezes, dentro de um contexto, pode parecer ser covardia, mas não. Fugir é prova de coragem e de integridade. Certo? E no que se trata de tentação sexual, né? Ser forte é fugir. Até porque, num caso de tu até dialogar com o tentador, né? É continuar na zona de perigo, é insensatez. Então, se tu tentar conversar, tentar explicar, então tu já está numa zona de perigo e tu está sendo insensato. Então, até propriamente dialogar com o tentador é continuar na zona de perigo, é a insensatez. Tá? Então, fugir é ser forte. Porque nenhum de nós, por mais maduro na fé que seja, conhece os seus limites.
Então, isso é uma armadilha também do nosso inimigo. Da gente dizer, não, eu vou até aqui porque até aqui eu sei e depois daqui eu me garanto. E é aí que a gente cai. Tá? Então, fugir é ser forte. Tá? Até mesmo conversar com o tentador é um sinal de insensatez. Por mais maduro que sejamos na fé, nenhum de nós conhece os seus limites. Então José preferiu fugir com uma consciência limpa, né? Mesmo correndo ali todos os riscos de ser preso, do que ficar prisioneiro nas grossas correntes do pecado. José preferiu fugir de consciência limpa, tendo o perigo de ficar preso, do que ficar preso nas correntes do pecado. E mais uma vez aqui, mais uma coisa que o texto, o próprio texto nos liga, a gente vindo meditando no texto, a gente vai ver mais uma vez uma roupa que está relacionada a um acontecimento marcante na vida de José. Primeiramente é sua túnica. Vocês lembram lá no capítulo 37, quando José ganha uma túnica bonita de seu pai, e aquela túnica se torna... os irmãos dele começam a ter inveja dele, porque ele era já... O texto diz que Jacó tratava ele melhor, tratava José melhor, e aí ganha uma túnica mais bonita, e a gente vê que seus irmãos arrancam sua túnica, jogam ele dentro de um poço, depois pegam essa túnica, rasgam, botam o sangue de cabrito e dizem para o seu pai, pô, essa túnica era do José, ó, achamos isso aqui, eu acho que, né, deu ruim com José. Né? E aí depois ele vai ser vendido ali sem a túnica, e vai chegar à casa de Potifar, e agora aqui está sendo ligado o que a gente vem meditando. E agora a sua capa, né? Aqui o texto fala em manto, né? Em túnica. Então, mais uma vez aqui, agora ele foge e a mulher de Potifar fica com a sua capa, com o seu manto, com a sua túnica. Então, mais uma vez, há uma roupa, né? Nos salta aos olhos o texto, com certeza o texto aqui está nos trazendo lições para a gente se conectar com o contexto da história, tá? Claro, aí tu vai recordar na vida de Jacó, também tem, falando sobre a roupa, quando ele usa a roupa do seu irmão Esaú para enganar seu pai, mais à frente ele é enganado pelo seu sogro quando a sua esposa está com uma roupa, né, cobrindo todo o rosto. Então, isso que é o maravilhoso da palavra de Deus, porque ela nos encanta nos mínimos detalhes. E quando a gente começa a ver esses detalhes se encaixando, a própria palavra, sabe, nos mostrando, mostrando a confirmação, né, das coisas de Deus, isso é maravilhoso, pessoal. Então aqui a gente consegue ver a mulher de Potifar torna-se agora uma acusadora cruel, né? Ela inverte os papéis ali, sendo ela a sedutora, ela faz de vítima, né? Se faz de vítima de assédio. Principalmente porque ela tinha um grande álibi ali em suas mãos, que era as vestes de José. E ao mesmo tempo ela faz uma acusação contra o seu marido, por ele ter trazido José. Então ela acusa, no mesmo papel, ali na mesma hora ela acusa José e acusa seu marido também. E com certeza aquilo ali deve ter ligado alguma luzinha lá na cabeça de Potifar, né? E agora a gente vai meditar sobre isso aqui na terceira parte. Pega aí tua Bíblia e vamos aí do 19 ao 23 para a gente finalizar a última parte do estudo aqui. Tá? Então a gente viu que ela passa de acusadora, né? Ela passa a ser uma acusadora e inverte os papéis, se mostrando ela sendo vítima. E acusa José e acusa o seu marido ao mesmo tempo. Então, no versículo 19 nos diz que José é preso. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou as tarefas da prisão.
o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Amém. O Senhor estava com José. Então a gente vê que essa é a segunda vez que José, né, embora ele fosse fiel, e embora ele estivesse fazendo a coisa certa, ele foi jogado no cativeiro de novo. Quando a gente meditou aqui no 37, como a gente está ligando aqui, ele mesmo não fazendo nada de mal para seus irmãos fazem aquela maldade com ele e lançam ele como prisioneiro às mãos dos midianitas ali, dos ismaelitas. Agora ele segue fielmente fazendo a coisa certa e foi jogado no cativeiro de novo. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, questionam, mas aqui a palavra está aqui para nos mostrar, pessoal. Deus quer nos fortalecer nas horas difíceis também. E é nessas horas que a gente vê realmente quando a pessoa transparece a presença de Deus. Quando não fica murmurando, reclamando, né? A gente sabe que tem situações que é difícil, mas Deus não gosta que a gente murmure. A gente deve se agarrar cada vez mais com Ele. Então José aqui é um grande exemplo para nós. Mesmo ele, é a segunda vez que ele mesmo sendo fiel e fazendo a coisa certa, ele foi jogado no cativeiro. E também vendo a mulher de Potifar, ela repete a falsa acusação pela segunda vez. Então no final aqui da segunda parte a gente viu, e agora no início ela repete de novo, né? Ela repete as duas vezes seguida. Primeiro para os servos da casa e depois para o marido, a mesma mentira. Tá? Ela repete a falsa acusação duas vezes. E aí nos traz também aqui um alerta, né? Com certeza uma lição para nós também. Uma história mal contada várias vezes pode parecer verdade. Então isso também a gente tem que estar sempre atento, né? Testar a veracidade da informação para que a gente não levante falso testemunho e para que a gente não vá para um caminho errado atrás de alguém que está fazendo uma injustiça. Então, hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, com meios das redes sociais, das notícias correrem rápido, das pessoas não procurarem saber as fontes das notícias, vão atrás do que ouvem. E aí, com certeza, vão estar fazendo parte dessa injustiça. Se forem atrás aqui, a mulher de Potifar tinha ali a capa dele, mostrando, essa capa aqui, ele deixou do meu lado. Então, uma história contada mal contada várias vezes pode parecer verdade. Então, isso nos traz também um alerta. Procurar saber realmente pela pessoa, não pelo que te dizem da pessoa. Tá? Procurar saber das histórias como elas são, não como as pessoas estão contando. Também isso é muito importante se tratando das coisas de Deus. A gente tem que ser bereanos, né? Como a palavra diz que os bereanos, tudo que os pregadores estavam falando, eles estavam proferindo ali na palavra, ver se o pregador estava falando certo. Então isso tem que ser também conosco, na nossa congregação, na nossa vida. A gente tem que estar analisando segundo a palavra de Deus. Porque a nossa fé é baseada, firmada na palavra. Se está dando conflito, não está como está na palavra, te afasta que é caminho de morte. Pode ser um bom caminho no início, mas é caminho que vai te levar para a escuridão. Tá? Então isso também, aqui essa parte do texto nos mostra que uma história mal contada várias vezes pode parecer verdade, né? Então, vamos ficar atento. E embora Potifar tivesse se irado com José, né? Ele também não confiava totalmente na sua esposa. Por que eu digo isso para vocês? A gente pode afirmar isso porque a tentativa de estupro, ela tinha uma condenação cabível de pena de morte. Tá? E também a gente pode salientar que o próprio Potifar, como a gente viu no início do texto, notava que as atitudes de José eram conduzidas por Deus. Né? E isso gerava em Potifar uma certa confiança em José. Da mesma forma que José depositou toda a confiança, né,
Potifar depositou essa confiança em José. O mordomo da cadeia também deposita seus bens e sua casa. Perdão, eu vou explicar só a segunda parte aqui, para que a gente entenda que ele não tinha tanta confiança assim nela. Tá? De repente eu li rápido aqui e não te expliquei, tá? Eu só li aqui. Então a gente entende que a acusação de estupro ela era cabível de pena de morte. Certamente ela teria retaliações maiores. Ele poderia ser mutilado, ou poderia estar voltando a ser escravo de trabalho pesado. Então, os estudos, não só um, aqui a gente analisa mais de uma Bíblia, a gente analisa mais de um estudo para que eu venha trazer isso para vocês, se tratando desse tipo de acusação, pessoal. Então a gente entende que o Potifar conhecia também a peça que ele tinha ali, né? E ele também conhecia José. E aí a gente tem, por isso que eu trouxe também essa parte de que uma história mal contada várias vezes pode parecer verdade, para que a gente fique atento às histórias contadas. Então, certamente o Potifar não confiava tanto nela, porque ele pegou e só prendeu ele, deixou lá como os prisioneiros do rei. Tá? Então tem detalhes que o texto nos mostra aqui que nos afirma isso. Né? São as lições literárias, que lendo o texto a gente vai trazer lições. Tem as lições doutrinárias, que a própria doutrina está sendo falada no texto e nos dá lições. Aqui o texto nos traz essas lições. As lições literárias nos mostram que o Potifar não confiava tanto assim na mulher dele e confiava também em José. Porque no início do texto a gente vê que o próprio Potifar, é citado que Potifar via a presença de Deus na vida de José. Então, como eu falei, agora sim, da mesma forma que Potifar depositou toda a confiança em José como mordomo de seus bens e sua casa, agora o carcereiro confia em José como administrador dos presos e da prisão. E a razão, né, da eficácia, né, desse sucesso de José está na ênfase da frase mencionada no início e no final do capítulo. Então aqui, capítulo, no início que a gente está meditando, 39, versículo 2, o Senhor estava com José. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Potifar prosperava porque o Senhor estava com José. Depois também nos fala aqui, quando José foi preso, mas o Senhor estava com ele na prisão. E no final, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Então, todo esse sucesso que José teve, de preso a administrador da casa de Potifar, o sucesso que José teve ao resistir à tentação da mulher de Potifar, e também aqui o sucesso que ele tem de preso a administrador dos presos e da prisão, é enfatizado várias vezes, como a gente leu. Por isso que eu falei para vocês que essa frase era a base do texto. O Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Então, é bem mencionado e o texto nos mostra aqui, no início, no fim e no meio, que o Senhor estava com José. Amém? Aqui, então, para a gente finalizar, trazemos aqui uma aplicaçãozinha para nós. Tá? A gente meditando em todo o contexto do capítulo 39. Que lição a gente pode também trazer para nós? Não podemos permitir que as injustiças do mundo tirem a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Não podemos permitir que as injustiças do mundo tirem a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque, da mesma forma que José foi aprimorado pelo sofrimento, devemos usar as adversidades para demonstrar a presença de Deus em nossas vidas. Certo? Por que a gente diz isso? Que é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que na terra prometida sem a presença de Deus. É melhor o pouco com Deus. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. É melhor estar no deserto com a presença de Deus. É melhor estar nas aflições. É melhor estar passando por dificuldade, mas com a presença de Deus. O que determina a presença de Deus? É se eu obedeço a Deus.
não é se eu tenho muitos bens, não é se eu sou uma pessoa fisicamente bonita, se eu sou uma pessoa que se parece, aparentemente demonstra. Não. O que vai determinar se Deus realmente está comigo é se eu sou obediente à palavra de Deus, se eu sou obediente a Deus. Então é melhor a gente estar nas dificuldades com a presença de Deus do que estar no paraíso, na terra prometida, sem a presença de Deus. Tá, pessoal? E isso com certeza tu vai ligar fatos e pessoas e acontecimentos nos dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia se busca muito mais as bênçãos do que o abençoador. Hoje em dia a gente quer as bênçãos, mas não quer ter a presença do abençoador. Por quê? Porque ter a bênção do abençoador é o caminho estreito. É renúncia. O evangelho é renúncia. É renunciar os desejos da carne, é renunciar às coisas do mundo. É renúncia, pessoal. O evangelho é não para as coisas do mundo, sim para as coisas de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas a gente tem que passar por esse caminho estreito. E esse caminho é Cristo. É os seus ensinamentos, é a sua palavra, certo? Porque hoje em dia a gente quer ter as bênçãos, mas não quer obedecer a Deus para ter a presença dele. O próprio versículo aqui de Mateus, a gente vai encerrar então aqui o nosso estudo com Mateus 6, versículo 33. Jesus falando ali para os seus discípulos. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Então que hoje a gente venha buscar cada vez mais a presença de Deus. Que a gente venha buscar andar por esse caminho estreito, passar por essa porta, a porta continua estreita, pessoal. O caminho da perdição é largo e cada vez é mais largo. Mas o caminho que leva a Deus, que é Cristo, que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, é estreito, é de renúncias, é de não para os seus desejos, é negação de si próprio e sim para as coisas de Deus. Então a gente consegue entender que o texto nos mostra que ser abençoado não quer dizer que as bênçãos devem ser materiais, mas a bênção é ter a presença de Deus. A maior bênção que a gente pode ter é ter a presença de Deus. Então, o que vai determinar se eu tenho a presença de Deus na minha vida? É se eu obedeço a Ele. Amém? Então, o que a gente deve buscar cada vez mais é a presença de Deus, para que quando vier as horas difíceis a gente esteja forte. Por isso a importância de pregar um evangelho genuíno, de falar da palavra simples e como ela é, sem rodeios, sem massagens no ego das pessoas, sem falar em prosperidade material, prosperidade espiritual. Claro que Deus quer que a gente prospere emocionalmente, espiritualmente, Deus quer que a gente prospere financeiramente, mas para que isso aconteça, tem que ter a presença dele. Em vão trabalham, em vão a gente vai trabalhar. Se Deus não estiver com a gente, tudo é em vão. Amém? Então, o desejo do meu coração é que esse humilde estudo possa trazer que seja uma semente no teu coração, que possa ter te trazido alguma lição, também como trouxe para mim durante a semana toda aí que a gente medita para trazer esse estudo. Então que a gente possa estar cada vez mais buscando a presença de Deus para poder suportar as horas difíceis. E também quando a gente estiver nas horas boas, a gente vai lembrar que passou pelas dificuldades e que Deus está com a gente. Como a gente vai saber se Deus está com a gente? Se a gente for seguir buscando a presença dele através de ser obediente. Se a gente obedece a palavra, obedece a ele, todo mundo vai ver a presença de Deus na tua vida. Amém? Então, convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer o nosso estudo. Se Deus permitir, semana que vem, João capítulo 5. Voltamos ao Novo Testamento, João 5. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais esse momento que
ficamos aqui conectados através do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é o alimento, a Tua palavra vai determinar, Senhor, o caminho que é Cristo. E obedecer a Tua palavra vai determinar, Senhor, se estamos contigo ou não. Se obedecemos a Tua palavra, é o que vai determinar isso. Senhor, muito obrigado por as pessoas que o Senhor tem trazido para meditar nesses estudos, Senhor. Obrigado por esse momento ímpar de estar dividindo esse alimento sagrado. Senhor, que você possa estar levantando também mais pessoas que tenham esse desejo e fome da Tua palavra, que essas pessoas também possam estar dividindo essa palavra, que você possa estar trazendo mais semeadores e mais ceifeiros na Tua obra, através do Teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que estão cada vez mais unidas e ligadas aqui ao nosso estudo, e que você abençoe e traga mais pessoas, para que a gente possa estar levando a Tua palavra para quem precisa. Senhor, abençoa cada um e as suas famílias, que o Senhor permita para nós um final de semana cheio da Tua presença, que é o que a gente mais precisa, é a Tua presença. Senhor, que a gente possa estar a cada segundo da nossa vida buscando mais a presença do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra seja cada vez mais a nossa tentação seja por meditar na Tua palavra, que a gente seja cada vez mais tentados e incentivados pelo Teu Espírito de meditar na Tua palavra, Senhor. Que a gente não venha ceder às tentações do mundo nem da carne, Senhor, mas que a gente possa estar cada vez com mais desejo da Tua palavra, que a gente possa estar cada vez buscando mais a Tua presença, Senhor. Nos ajuda, porque somos falhos, somos pecadores, Senhor. Sem a presença do Teu Espírito Santo a gente nada consegue. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado aos nossos estudos. Que possamos ter um abençoado final de semana e possamos ter o desejo e a busca do Espírito Santo a cada dia mais, a cada segundo mais na nossa vida. E isso a gente te agradece em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E que você possa também aí estar meditando em João 5, para que semana que vem a gente possa estar trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que hoje essa história de José sirva de exemplo para mim, para você, e que as pessoas que estejam ao nosso redor sejam abençoadas através de nós, assim como José foi, como Jacó. As pessoas que estavam ao redor dele eram abençoadas por Deus através da vida dele. Que tu seja um canal de bênção na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, que onde você for, você seja um canal de bênção. O que vai determinar isso? Se somos obedientes à palavra de Deus. Então que a tua fome seja da palavra de Deus, que o teu desejo seja a palavra de Deus, e o meu, o nosso desejo. Amém? Um abençoado final de semana. Até semana que vem, se Deus permitir, João capítulo 5.